E aí, adultos, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão assistindo a este vídeo. E estou aqui de volta para trazer para vocês mais uma videoaula sobre o idioma balborano que eu criei. E nesta aula trabalharemos com a 19ª letra do alfabeto, a letra O. 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 Tá. Como vocês podem reparar aqui, no nosso alfabeto, isso seria uma letra que não parece fazer parte do nosso alfabeto, não é mesmo? Porque vocês sabem que isso aqui é um O com acento agudo, não é mesmo? Mas, em balborano, no meu próprio idioma, isso é diferente. Ou seja, isso aqui é uma letra inteira que faz parte do meu alfabeto. E vocês se lembram do A, do E e do I? Bom, são aquelas vogais na língua balborana que chamamos de vogais aspiradas, que estudamos em aulas anteriores. Vocês se lembram? Aquelas que recebem acento agudo? E esse O é a mesma coisa, ou seja, ele é uma vogal em balborano que faz parte das 6 vogais aspiradas, ou seja, ele também recebe esse acento agudo porque ele é uma vogal aspirada, que nem as 3 outras letras que estudamos anteriormente, que são A, que é o A com acento agudo, o E, que é o E com acento agudo, e o I, que é o I com acento agudo, certo? E outra coisa, vocês se lembram que essas letras em balborano também podem ser chamadas de A plaça, E plaça, I plaça? Com plaça no nome, que é o nome do acento agudo em balborano, aquele que indica aspiração. Então, esse O com acento agudo no balborano é a mesma coisa, ou seja, que nem o mesmo padrão que as outras vogais aspiradas, ele também pode ser chamado de O plaça, O plaça, O plaça. Entenderam? O nome O mais a palavra plaça, que é o acento que é o acento de aspiração em balborano, ok? 2 nomes diferentes para a mesma letra no balborano, O e O plaça, dependendo do jeito que a pessoa fala ou do material de língua balborana que você estuda, certo? E vocês se lembram da letra O, que é a letra que estudamos na aula anterior, que é sempre pronunciada com som aberto de O em balborano? Bom, a letra O ou O plaça é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? O som dele é aberto e aspirado ao mesmo tempo. Ou seja, ele é pronunciado assim, O, com um som de O aberto no começo e essa aspiração final, que indica que ela é uma vogal aspirada por causa desse acento agudo que em balborano chamamos de plaça, ok? O plaça, um O aspirado em balborano, que fica com som de O, entendido? E ele também não fica com som fechado, como O. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? Bom, eu já tinha falado antes que o O fica sempre com som aberto no balborano. Então, o O também fica, já que não existem vogais vogais fechadas na língua balborana, ok? É tudo com som aberto. Então, o O não aspirado e o O aspirado, os dois com som aberto, ok? Tudo bem.
Então agora vocês já estudaram que existem duas letras O no alfabeto balborano, não é mesmo? Que são essa letra aqui e essa. Então, como vocês já sabem, e vou explicar de novo, essa no alfabeto balborano é a letra O, cujo nome é apenas O, ok? Um O normal, tá? Um O aberto e sem aspiração. Entendido? Enquanto a outra letra que estamos estudando na aula de hoje é esse O com acento agudo, ok? Que fica com som de O. E em balborano é chamado de O plaça. Entendido? Então temos aqui esse O, que em balborano é chamado apenas de O, que é a letra O sem acento. E temos aqui o O plaça, que é o O aspirado, que tem som de O, ok? O O com acento de aspiração, que chamamos de plaça em balborano, tá? E agora, para vocês prestarem mais atenção, vou mostrar aqui na tela, aqui na câmera, como se pronuncia a letra O com acento agudo, que é o O plaça em balborano. Vamos lá? O O aspirado, entenderam? É assim, O, O, com a boca bem arredondada para pronunciar um O aberto, assim, O, e depois você solta o ar, a aspiração final, que indica que a vogal é aspirada, que tem acento, tá? Assim, O. Vocês entenderam? Primeiro você precisa fazer o O aberto com a boca e arredondado, e depois soltar o arzinho assim, que é a aspiração com a boca arredondada. Então você tem que fazer assim, O. O. Entendido? Essa é a pronúncia da letra O plaça na língua balborana, que é o O aspirado com acento agudo. Enquanto esse outro O é pronunciado apenas O, sem fazer aspiração no final, tá? Só abrir a boca e falar O, ok? E outra coisa que eu ando explicando nas aulas sobre vogais aspiradas no balborano, que vocês não podem esquecer, que é o seguinte: o acento agudo na letra O plaça não significa que ela é mais forte, que é a vogal tônica da palavra, e sim que ela é aspirada. Entendido? Acho que a maioria de vocês já sabe disso conforme estudamos nas outras aulas. Mas já vou aqui explicar de novo para vocês, para reforçar, tá bom? Que o acento agudo na língua balborana é uma marca escrita para indicar que a pronúncia da vogal é aspirada, ok? E não que ela é mais forte, tá bom? E vocês se lembram do ar, do er e do ir no balborano? Bom, essas três vogais aspiradas, que também levam acento agudo, também são aspiradas, mesmo com acento agudo, que é chamado de plaça em balborano, e nem por isso elas são necessariamente as vogais mais tônicas, as vogais mais pronunciadas fortes em qualquer parte da palavra, tá bom? Isso não existe em balborano, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Outra coisa é que não existem acentos diferenciais para marcar a vogal tônica em balborano. Então, vocês só apenas vão saber qual é a vogal tônica da palavra, a mais forte,
quando vocês ouvirem ela sendo pronunciada, ok? Então, o O plaça em balborano, pode ser átono em muitas partes da língua, ok? E não precisa ser forte só por causa do acento, tá bom? Então, e outra coisa interessante que vocês podem ter reparado ou não. Agora já estudamos 4 vogais não aspiradas em balborano, que são as letras A, E, I, O. E também as 4 primeiras letras que são vogais não aspiradas em balborano, que são as letras A, E, I, O. Ou então A plaça, E plaça, I plaça, O plaça. Tá bom? Logo, logo as vogais já acabam nas nossas aulas. Porque agora só faltam 4, ok? Que são letras que ficam mais próximas do final do alfabeto balborano, tá bom? Que vamos estudar bem para frente agora, ok? Então, já que agora vocês estudaram a pronúncia correta da letra O com acento agudo no balborano, que é o O plaça, vamos agora para a parte mais complicada da aula, que é estudar 3 palavras do idioma que começam com essa letra. O O plaça, o O aspirado, tá bom? Tá, então vamos lá. A primeira palavra balborana que temos aqui escrita nesta folha é a palavra orm. 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 Que significa homem na nossa linguagem, ok? Homem em balborano, orm. Olhem só que palavra pequena, pessoal. Só 2 letras para fazer homem em balborano, não é mesmo? Bom, mas vocês se lembram do que eu falei na aula sobre a letra M, que é o M? Que vogais aspiradas também podem ser seguidas dela em fim de sílabas? Bom, vocês podem até perceber que a mesma coisa acontece aqui, ou seja, aqui no início da palavra temos a letra O plaça, que é o O com acento, e ele fica com o som aspirado de OR, aberto e com esse arzinho no final, tá? OR. E logo em seguida temos a letra M, que em balborano é chamada de M, e sempre precisa fechar a boca para pronunciá-la, ok? E ela não faz nasalização com nenhuma vogal na língua balborana, ok? Então aqui fica orm, orm. Esse O aspirado com o arzinho no final e logo em seguida o M puxado e pronunciado, tá? Interessante, não é mesmo? Uma combinação de vogal aspirada seguida de M, que já é a palavra homem em balborano. Parece algo diferente para vocês, não é mesmo? Bem diferente. Mas essa é a palavra homem em balborano, tá? Orm. E agora vamos para a segunda palavra de hoje. A palavra ortavo. 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 Que na nossa linguagem quer dizer oitavo, tá bom? 8, tanto em números ordinais quanto em fracionais, ok? Oitavo, na língua balborana, tanto para esses dois fica ortavo, tá? E uma coisa interessante que vocês precisam prestar atenção aqui, que é o seguinte: vocês conseguem perceber aqui que essa palavra também começa com a letra O plaça, que é o O acentuado, aspirado, e depois
a sílaba tônica dessa palavra, que é o tá. Então, o que eu quis dizer com isso? Primeiro de tudo, esse O com acento agudo, que poderia parecer tônico para nós que estamos acostumados com o português, que é a língua que nós falamos, nós poderíamos achar até que fosse órtavo, com o O plaça sendo a vogal tônica da palavra, mas não, ok? Ele é átono nessa palavra. Enquanto a vogal tônica é o A, tá? Ele que é pronunciado mais forte e não o OR. Então, o acento agudo na letra O plaça indica que ele é aspirado, ok? E ele pode ser átono, e ele continua sendo átono nessa palavra, ok? Então fica aí a pronúncia dessa palavra para vocês. Órtavo. Entendido? Com esse O aspirado e átono no início, e depois a sílaba tá, que é a tônica, e o vó no final, com o O aberto. Entendido? Então quer dizer que, se não existisse regra para uma sílaba tônica em balborano, a sílaba tônica, quer dizer, a palavra também poderia ser pronunciada como órtavo, ortavo, ortavó. Não importaria o lugar da sílaba tônica, ok? Mas em balborano existe isso sim, tá bom? A vogal tônica dessa palavra tem que ser o A. E esse O aspirado fica átono, fica menos forte, fica fraco, ok? Então essa é a pronúncia correta da palavra oitavo em balborano, que é ortavo, certo? E agora, para encerrar a aula de hoje, a nossa última palavra balborana dessa folha é ótimo. 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 Que quer dizer ótimo na nossa linguagem, tá? Ótimo na língua balborana é a palavra ótimo. Ótimo. E outra coisa que vocês podem ter reparado aqui ou não, que é o seguinte: essa palavra, o O plaça, o O com acento no início dessa palavra, já é a vogal tônica. E também não há problema de ela ser a vogal tônica da palavra. Ou seja, vocês se lembram do que eu falei em outra parte da aula? Que a vogal tônica, que a vogal aspirada com acento agudo em balborano pode ser tanto tônica quanto átona? Bom, aqui acontece que a vogal tônica leva acento agudo, porque ela é aspirada e mais forte. Então, aqui no começo da palavra fica ótimo, tá? Com esse O aspirado mais forte, enquanto as outras duas sílabas da palavra timo ficam menos fortes, tá? Mais fracas. Então vocês vão pronunciar a palavra assim: ótimo, ótimo. O O inicial é aspirado e o resto da palavra é átono, ok? Ótimo, ótimo em balborano. Uma palavra parecida com a nossa, não é mesmo? E é isso, pessoal. Então, as 3 palavras balboranas que estudamos na aula de hoje foram orm, que significa homem, ortavo, que significa oitavo, e ótimo, que significa ótimo. Certo? E por hoje é só, pessoal. Essa foi a nossa aula de língua balborana de hoje, que foi sobre a 19ª letra do alfabeto, que é a letra O com acento agudo, ou em balborano,
or ou oplaça, como ela se chama na própria língua. Ok? Então, tchau pessoal. Vejo vocês novamente na próxima aula.